Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, o canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com o método A Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas Abib. Você é convidado especial para caminhar com a gente. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus? Então vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hebreus capítulo 11, versículos de 7 até o versículo 22. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter descendência, porque considerou fiel o autor da promessa. É por isso que também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável aos astros do céu e inumerável como as areias da praia. Na fé, todos estes morreram sem ter obtido a realização da promessa, pois, depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos nessa terra. Pois aqueles que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma pátria. E se lembrassem que a que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. E eles aspiram, com efeito, uma pátria melhor. Isto é, uma pátria celeste. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, pois, de fato, preparou-lhes uma cidade. Foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque. Ofereceu o filho único, ele que recebera as promessas. Ele a quem fora dito, é por Isaque que uma descendência te será assegurada. Mas ele dizia, Deus é capaz também de ressuscitar os mortos. Por isso, recuperou seu filho como um símbolo. Foi pela fé ainda que Isaque abençoou Jacó e Esaú, em vista do futuro. Foi pela fé que Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e se prostrou apoiando na ponta do seu bastão. Foi pela fé que José, aproximando-se do fim, evocou o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens a respeito dos seus restos mortais. Palavra do Senhor, graças a Deus. A lista é grande, nós vamos ver outros homens e mulheres de fé depois, mas dentro desse capítulo 11, eu achei relevante a gente fazer algumas divisões. E aqui começando por Noé. Noé que escuta uma voz que diz para ele assim, Noé, eu estou chateado com o mundo,
Os homens pecaram demais, o pecado deles está subindo ao céu e eu vou exterminar todos eles. Eu escolhi você para recomeçar. Então construa uma arca. E Deus vai dar para Noé todas as medidas da arca. Um negócio enorme, gigantesco. Na antiguidade, pense, nunca houve algo tão grande. E mesmo muito tempo depois, imagina Noé serrando, derrubando árvore, fazendo aquela arca de acordo com as medidas. E as medidas estão todas aqui no livro do Gênesis. Imagina isso tudo sendo feito e as pessoas olhando e falando assim: o que esse maluco tá fazendo? Isso daí, o que é isso aí? Vai ter festa? Imagina. Os homens já eram grandes pecadores, mas ainda vendo Noé construindo uma arca. E depois chegando aqueles animais, deve ter sido causa de muita chacota. E Noé falava: olha, vai cair um dilúvio, vai chover muito, vai alagar tudo. Aí eles olhavam um para o outro e iam dizer assim: e riam. Só que depois que Noé entrou na arca, choveu. E aqui nós sabemos que essa arca que salva os justos, que é a salvação do mundo, ela é a igreja. É uma figura da igreja, é a figura de Cristo. Enfim. Noé teve fé. Ele confiou que isso ia acontecer. Se preparou e aquilo de fato aconteceu. Noé foi salvo com sua família. Depois ele vai falar de Abraão, que também respondeu ao chamado de Deus, que falou com ele: Abraão, Abraão. Sim, Senhor. Ele não sabia quem era, só escutou a voz. Sai da tua terra e vai para onde eu vou te dizer onde é. Abraão saiu de casa, já idoso, da casa dos pais, de Ur, dos caldeus, onde ele era um adorador de deuses, como os pais dele, e foi adorar um Deus único, que ele nem tinha visto, não conhecia, só falou com ele: sai daqui e vai para lá. E ele foi, catou tudo e foi, gente. Você tem noção? E Deus fez uma promessa para ele: eu vou te fazer uma grande nação. Mas primeiro ele obedeceu. Veja a fé. Abraão não tinha nada na mão para dizer: isso aqui é concreto. Devem ter achado ele, ó. Pensa num doido. Olha, é velho, já vai arrancar tudo daqui, vai sair andando para onde? Veja, a fé nos compara a loucos muitas vezes. Mas se nós estamos de fato em Deus, e hoje, muito mais do que no tempo desses homens, nós temos a segurança de caminhar com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que não crer? Por que duvidar? E ele vai continuar, vai falar de Jacó, vai falar de Sara, vai falar de Abraão de novo. Sara, que era já velha, e quando os 3 homens misteriosos apareceram lá para Abraão, e Abraão ofereceu um sacrifício, cuidou deles, deu hospedagem a eles, falaram: olha, daqui a um ano a gente vai voltar aqui e Sara vai estar grávida. Sara estava do lado de fora, começou a rir. Por que Sara está rindo? Aí Sara não estava rindo, não. Eles falaram: você riu sim. Você vai estar grávida, vai ter um filho nos braços daqui a um ano. Abraão já tinha tido filho com Agar, que era escrava, porque estava esperando a promessa. Você vê, ó, Ismael nasceu, ó, passa um tempão, cadê o filho? Gente, esse homem acreditou, e o filho chegou. Depois que o filho chegou, ele estava ficando já um adolescentezinho. Deus foi e pediu para ele sacrificar o filho. E ele foi. Gente, fé. O filho que era a promessa de descendência, não, vai ser Isaac que vai dar descendência para você. Agora pega Isaac e sacrifica. E isso é um sinal, porque ele diz aqui, isso é um símbolo, porque ele acreditou. Não, Deus me deu um filho, pode ressuscitar o meu filho também. E ele caminhou 3 dias para chegar no monte e oferecer o filho único. Quem foi que caminhou até o monte, se ofereceu? E depois de 3 dias ressuscitou. Veja, Isaac é a prefiguração de Cristo.
E nisso estava o plano de salvação de Deus. E Abraão acreditou e caminhou. Além dele, além de Isaac, Esaú e todos os outros, José, e vamos trabalhar com outros homens e mulheres de fé. Isso é para nos mostrar. Todos esses testemunhos é para nos mostrar que a minha história e a sua história de fé, Deus também leva em conta. Claro que sim. Nada do que você vive com Deus, nenhuma situação que você dá passos na fé, na direção da vontade de Deus, do querer de Deus, é em vão. Pelo contrário, é alegria no coração de Deus e Ele vai recompensar aqueles que creem nele. É promessa de Deus isso. Não desanime na fé. Amanhã, com a graça de Deus, vamos ver a fé de Moisés e de outros homens e mulheres de fé também. Vamos anotar no nosso diário? Promessas. Versículo 16b. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois de fato preparou-lhes uma cidade. Está diferente aqui, né? Preparará, não, preparou-lhes. É garantia, mas é promessa de Deus. Garantia de fé. E princípios eternos, aí a maioria tem bastante, do versículo 7 ao versículo 13, princípio eterno, e do versículo 17 ao versículo 22, também princípios eternos. Hebreus 11, de 7 a 13 e de 17 a 22. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Então se inscreva, acione o sino da notificação, deixe um like e um comentário, que isso também ajuda muito ao crescimento da gente como pessoa e do canal também, que chega a mais pessoas. Convido você a fazer junto comigo a Bíblia inteira com o método da Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Habib, que é o fundador da comunidade Canção Nova. Se funciona para Canção Nova, por que não vai funcionar para você? É por isso que nós estamos aqui. Todos os dias espero você para um vídeo novo. Com a graça de Deus, vamos perseverar juntos, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.